Crianças, vocês viram a mãe de vocês passando por aí? Oxente, manhã, olha. Não, vi não, painho. Oxente, painho, por que o senhor tá se escondendo de manhã? Ó, filho, eu não fiz nada não. Tu sabe, né, como tua mãe é surtada, louca, fica implicando com a pessoa por causa de tudo. Quando vê isso, ele aprontou alguma coisa. Homem, a mãe de vocês arenga até com vento. Não precisa eu aprontar nada, não. Ô, painho, quer dizer que o senhor é um anjo? Claro, né? Eu sou um anjo e a mãe de vocês é a capeta. Painho, se manhã escutar o senhor falando isso, o senhor vai ver. E eu lá tenho medo da mãe de vocês. Me respeita. Então por que o senhor tá escondido? Eu me escondendo? Eu não tô escondido de ninguém, não. Tu falou o quê aí? Eu falei que tu era uma diabo.